Agora eu quero falar de um outro assunto, minha gente, porque é o seguinte, sempre tem notícia, nem sempre a notícia é boa, né? Infelizmente. Mas a gente conseguiu contato com um parente de vítimas daquela explosão na semana passada. A tragédia no conjunto Maceió 1 deixou marcas que dificilmente serão apagadas da memória de quem vivenciou. Uma situação ainda mais difícil para quem perdeu familiares, como é o caso do Felipe. O pai e o sobrinho dele morreram na explosão do prédio na semana passada. Mesmo abalado, Felipe aceitou conversar com a nossa equipe de reportagem. Acompanhe agora a entrevista exclusiva que ele deu ao Bruno Protásio. De começo achei meu pai ainda batendo os pés, ainda com vida. Aí eu junto a vizinhança aqui que me deu uma força da hora. Achou meu pai, tirou ele dos escombros. Só que quando nós tirou ele já não estava mais com vida, infelizmente. Esta é a lembrança que o Felipe tem dos minutos após a explosão e desabamento do prédio, onde o pai dele, Gilvan da Silva, de 57 anos, e o sobrinho, Tarlisson Felipe, de 10 anos, morreram. 3 dias após a tragédia, com um olhar distante e cabisbaixo, o Felipe nos recebeu na casa dele. Nem tenho palavra para dizer o que é uma perca tão grande, né? De duas pessoas tão próximas, tão amadas por mim quanto era meu sobrinho e meu pai. O seu Gilvan trabalhava vendendo churros e ele usava esta bicicleta aqui. Foi assim que ela ficou depois da explosão. Todos os dias ele saía da cidade universitária e ia até o poço, uma distância de aproximadamente 16 quilômetros. Se contarmos com a volta, dá 32 quilômetros percorridos quase todos os dias para trabalhar e sustentar a família. De 4 horas da manhã até as 8 horas da noite, tava na luta dele de vender churros. Ele acordava no máximo 4h30 para fazer a massa do churro, para botar na bicicletinha dele, que você viu que está até aqui destroçada de carga, e descer para o poço para pegar o carrinho dele e sair lá para o IFAL. Quando não tinha IFAL, andava lá, como eu falei, pela rua de Pajuçara, Pão da Terra, Poço, Jaraguá, Ponta Verde, Jatiuca. Era a área dele ali que ele mais frequentava para ganhar o ganha-pão de todo dia. Sempre foi meu herói, sempre foi meu guerreiro, meu espelho, sempre vai ser, independente onde ele estiver, sempre vai ser meu espelho. Ele me ensinou bastante a ser um homem, um homem de família. Na camisa do Felipe está o escudo do Palmeiras, paixão que ele herdou do pai, assim como pelo CSA. Amor que também passou para o garoto Tarlisson, neto do seu Gilvan. O menino de 10 anos também era afilhado do Felipe. Era que nem um filho para mim, o menino Tarlisson. Eu falei, quando eu morava com a minha mãe e com o pai, eu sempre saía com ele pro cinema, pro shopping, para comer o que ele gostava, ir na praia, ir ao jogo do CSA. Os dois eram muito apegados. Todas as quartas iam para as aulas de Muay Thai juntos. Mas o sonho do garoto era jogar bola. O negócio dele era querer ser jogador de futebol, botou na cabeça jogador de futebol, do CSA. Os pais do Felipe moravam com outro sobrinho dele, de 8 anos. Já o Tarlisson morava com a mãe, mas costumava dormir na casa dos avós. Como é perto aí, quando era para dormir, que ele sabia a hora, mais ou menos a hora que meu pai chegava, aí ele já ia. Frequentemente, como eu falei, 2 dias na semana, ou às vezes 3, 4, ele dormia com a minha mãe e com meu pai. No dia da explosão, a mãe e outro sobrinho do Felipe também ficaram feridos, mas agora se recuperam no HGE e não correm risco de morte. A causa da explosão ainda será confirmada no laudo da perícia do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica. A suspeita é de vazamento de gás. Botijões grandes e pequenos foram encontrados nos escombros.
Segundo Felipe, muitas pessoas disseram que o Gilvan teria um depósito de botijões na casa. Ele diz que não é verdade. Nada a ver, dizendo que ele vendia batatinha aí. Nada a ver. Quem conhece meu pai e minha mãe sabe. Nem churro ele vendia aqui. Ele fazia aqui o churro dele e levava lá para baixo, pro poço, para começar o trabalho dele, que era vender churro. O Felipe mora ali, onde estão aquelas motos. Fica a aproximadamente 20 metros da casa dos pais dele, que desabou após a explosão. Para o Felipe, ainda é muito difícil voltar aqui, onde ele viveu o pior momento da vida dele. É uma imagem que está marcada na memória e hoje ele quer esquecê-la. Inclusive, também nos revelou que pretende se mudar daqui. Isso aí tá que nem uma cena de terror na minha mente que eu até tô evitando de passar ali por frente da casa, no espaço ali que é da minha mãe e do meu pai. A meta é sair daqui e viver outra vida, né? Queria parabenizar o Bruno Protásio pela entrevista. Não é fácil, né, entrevistar uma pessoa tão ferida, traumatizada como o Felipe tá. A gente percebe isso pelo semblante dele. E você, Felipe, eu queria agradecer por ter conversado com a gente. Naquele dia foi realmente difícil, o melhor, impossível, não é? E a gente entende, mas foi importante que você dividisse um pouco com a gente do seu luto, da sua dor, para que a gente soubesse, para que todo o estado de Alagoas hoje saiba o batalhador que o seu pai era. Uma pessoa que saía de bicicleta e pedalava 16 quilômetros para vender os churros. E fez isso a vida inteira, por muitos anos. Era uma pessoa respeitada onde trabalhava e também no seio familiar. Ele era o seu herói, o seu exemplo. Então, era mais um dia de trabalho comum para ele, quando tudo aquilo aconteceu. Sem falar na perda trágica também da criança, do seu sobrinho Tarlisson. Então, eu desejo que Deus conforte o seu coração e que, se eu preciso sair daí, para superar esse momento, realmente saia, porque a lembrança é muito marcante, não é? Dessa destruição. Então, eu desejo força para você e toda a sua família nesse momento.